você abra a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18. Recentemente nós meditamos nessa referência, e nós vamos meditar nela novamente, pela importância, pela direção, pelo direcionamento que Deus quer nos dar. Começando aqui, 1 Reis 18, versículo 16, lembrando sempre de uma coisa importante, esqueça, não é a história que eu estou te contando, não estou te contando história bíblica, estou tentando transferir para você o espírito bíblico, o espírito daqueles que alcançaram, o espírito daqueles que venceram, e eles venceram. Está aqui o exemplo para nós que temos à disposição os mesmos recursos e a mesma fé. Diz assim, pode sentar sobre isso. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês, diga comigo, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, somando 850 profetas, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, repita com fé, repita em voz alta, por favor: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Deixa aí, por favor. Eu quero frisar uma coisa que continuamente nós temos trazido para a reflexão de todos. Nós estamos falando aqui do povo de Deus. Nós não estamos falando de um povo que não conhecia os mandamentos do Senhor, que não conhecia os ensinamentos do Senhor, que nunca teve nenhum tipo de experiência com o poder de Deus. Pelo contrário, um povo que tiveram muitas experiências, que já conheciam o poder de Deus e já conheciam os mandamentos do Senhor. Nós estamos falando quando o Senhor mandou que Elias fizesse o que ele está fazendo. Nessa época, em função da liderança de um rei chamado Acabe, em função da má liderança, o Senhor reteve a chuva, o Senhor impediu que chovesse
naquela terra. O Senhor impediu que o povo prosperasse. Não havia prosperidade. Não havia chuva, não havia prosperidade. Não havia chuva, não havia prosperidade. Em função do quê? Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Até quando vocês vão caminhar com uma fé dividida? Se o Senhor é Deus, siga. Se vocês acham que Baal é Deus, sigam. Ou vocês servem a Deus, ou vocês seguem o Deus do mundo. Ou vocês seguem a Deus e seguem para valer, ou vocês vão seguir Baal, o Deus que dizem que é o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, o Deus que controla a prosperidade. Então siga. Mas vocês vivem oscilando de um lado para o outro. E isso é importante frisar, que em função de uma má liderança, em função de uma liderança reprovada por Deus, a escassez, a miséria tomou conta. O povo estava empobrecendo. E observe que, em função da liderança, e o povo ser contaminado por aquela má influência, por isso que eu sou totalmente contra. Você quer ver uma coisa que me deixa chateado, de verdade? E eu vou confrontar com algumas pessoas que têm esse hábito, tá? Mas não se entristeça comigo, que eu não estou falando para ninguém específico, eu não sei quem. É quando as pessoas acabam fazendo aquela corrente, sabe aquela corrente, postando coisa e falando absurdos a respeito só da nossa liderança, do nosso governo e etc. Tudo bem, está aí como está aqui. Só que eu quero dizer uma coisa, no meio de tantos, daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto, no meio de tantos, Deus estava respondendo à oração de um fiel. A maioria clamava e Deus não ouvia realmente, mas porque a maioria estava oscilando de um lado para o outro, horas confiava em Deus, horas confiava em Baal, horas confiava em Deus, horas confiava no Deus daquela terra, daquela época, no Deus do mundo. Muitos estavam contaminados, influenciados pela maioria, e estava sofrendo a mesma consequência. Amém, pessoal? Amém. Então, é isso que nós precisamos ter cuidado, e com isso, o que acontece? As pessoas vão se envolvendo com aquele espírito, vão se envolvendo com aquelas práticas, vão se envolvendo, e aí começam a sofrer as consequências disso e vão abandonando cada vez mais a sua fé em Deus. Vão abandonando cada vez mais a sua relação com Deus. E com essa brincadeira, 3 anos e meio não choveu naquele lugar. Então, 3 anos e meio só empobrecendo. 3 anos e meio perdendo, 3 anos e meio retrocedendo, sem prosperidade. Mas só quero deixar claro uma coisa: a falta de chuva era só consequência. A falta de chuva era só uma consequência. Consequência do quê? Do estado espiritual do povo. Está entendendo o que eu quero dizer? Eles olhavam para a falta de chuva, mas eles se esqueceram de olhar para realmente a causa. Eles estavam olhando para a consequência. E existia uma consequência, ou existia uma causa, e a causa era espiritual.
E é algo que nós precisamos estar atentos, extremamente atentos. Porque eles olhavam e falavam, mas por que não chove? Por que Deus não provê? Mas eles estavam se esquecendo que a falta de chuva era consequência do estado espiritual. A falta de prosperidade que eles estavam vivendo era consequência da sua situação atual espiritual. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro, cochear em dois caminhos? Até quando? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, não respondeu nada. Disse então Elias: eu sou, diga comigo, o único que restou dos profetas do Senhor. Eu sou o único que permaneceu, o resto tudo se contaminou. Eu sou o único que permaneci crendo, permaneci confiando, permaneci com a minha confiança inabalável em Deus, que não fui seguir a onda da maioria. Eu fui o único que permaneceu convicto, vivendo uma fé convicta, porque o resto foi no curso da maioria. A conversa de um era a conversa de todos, o negativismo de um era o negativismo de todos. Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então prepararam o novilho que lhes foi dado e o prepararam, pegaram o novilho e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, diga comigo, desde amanhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas, diga comigo, não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Por que ninguém respondeu? A mesma situação, muitas pessoas estão vivendo hoje, já não sabem mais o que fazer, porque em função da sua oscilação, ora busca Deus, ora não busca, ora busca Deus, está colocando a fé em outra coisa, agora disseram que aquilo é bom e está correndo para lá, agora disseram que isso aqui funciona, está correndo, então cada hora caminhando por um lado, oscilando de um lado para o outro, não com aquela fé convicta, é o único, eu creio, eu permaneço firme, mas correndo de um lado para o outro, oscilando de um lado para o outro, clama o tempo todo, já não sabe mais o que fazer, dança em volta, sapateia, se retalha, como chegou o ponto que eles retalharam, e não há manifestação alguma, não há resposta alguma. Por quê? Fé dividida. Por quê? Outro problema, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Estava se retalhando, estava derramando sangue, mas não havia resposta. Por quê? Porque Deus estava mostrando a eles
que não existe Deus, não existe resposta, não existe segurança, não existe prosperidade, se Ele não responder. Pode fazer o que quiser. Se eu caminhar com uma fé dividida, pode fazer o que quiser, e não vai ver o resultado. Pode fazer o que quiser, pode se cortar, pode derramar sangue, e não vai ver o resultado. Não há resposta alguma, não há manifestação alguma. Amém, pessoal? Amém. Isso é sério, nós estamos falando nada diferente do que nós vivemos nos dias de hoje. Nós estamos falando de uma liderança corrupta, de uma liderança que se corrompeu espiritualmente, fazendo coisas abomináveis, e a grande maioria seguindo o mesmo curso, a grande maioria vivendo uma fé corrompida, uma fé dividida. Havia momentos que confiava em Deus, acreditava que era só em Deus que eles podiam vencer. Daqui a pouco alguns falavam diferente, falavam, não, está lá, o Baal está respondendo lá, tá, o Deus da prosperidade, lá está acontecendo. Aí todo mundo se voltava para lá. Chegou um momento que o Senhor disse, basta, agora eu vou mostrar que não existe Deus além de mim, que ninguém vai vencer com uma fé dividida. Cortou. E a grande humilhação é que Baal era considerado o Deus da fertilidade, da prosperidade. Deus que controlava o tempo. Cadê a resposta? Amém? Amém. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Já viu pessoas que às vezes falam assim, parece que ninguém me ouve, parece que não há resposta alguma. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Diga comigo em voz alta, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui mostra o estado espiritual que ele se encontrava. O altar do Senhor, o altar do Senhor que estava em ruínas, o altar que era o lugar de comunhão com Deus, era o lugar em que eles apresentavam seus sacrifícios, suas ofertas ao Senhor, era o lugar de comunhão. Você vê como estava abandonado o altar do Senhor, que estava em ruínas, estava em pedaços, estava completamente destruído. Você vê que o primeiro passo para invocar o nome do Senhor, ao exemplo de Elias, reparou o altar. Não adianta invocar o nome do Senhor com o altar em ruínas. Posso te falar uma coisa? Olha para mim. Tem pessoas que eu faço a seguinte pergunta para você. Vou fazer a seguinte pergunta e pensa você. Tem gente que diria assim para mim, já cresci tanto na vida, já prosperei tanto, já conquistei isso, aquilo, outro, já tive isso, já tive aquilo. Eu vou fazer a seguinte pergunta para você, você ficou burro? Perdeu a capacidade de trabalhar? Não sabe mais trabalhar? O que aconteceu com você? Perdeu capacidade? Ou é alguma coisa espiritual? Que antes que dava certo não dá mais certo? O que acontecia de forma tão tranquila não acontece mais? Você perdeu a capacidade de raciocínio? Perdeu a capacidade de pensar? Perdeu a capacidade de trabalhar? Então o que está errado? Entendeu o que eu quis dizer ou não? Poxa, eu fazia, dava certo, eu fazia, fluía, de repente passou, nada dá certo mais. O que é? O que aconteceu? Cresci tanto, prosperei tanto, comprei tanto, fiz tanto, e de repente agora, tudo que eu fazia e dava tão certo, não dá mais nada certo. Dá uma olhada para o altar
Analisa como é que está o altar. O altar de comunhão, de adoração a Deus, de oferecer seus sacrifícios a Deus. Altar era o lugar aonde se aproximava de Deus. E com o altar em ruínas, tinha nem como oferecer algo a Deus. E automaticamente não havia resposta. Amém? É importante que você leve isso a sério. Que você sabe que o questionamento que eu estou fazendo a você é para você pensar. Porque continuamente eu faço essa pergunta às pessoas. O que aconteceu com você? Você perdeu a capacidade de trabalhar? Perdeu a capacidade de raciocinar? Não consegue mais levantar para ir trabalhar? Não, bispo, eu faço tudo isso, mas então o que aconteceu? Por que nada dá certo? Não é estranho? Pense, reflita sobre isso. Porque a causa da falta da chuva, a falta da prosperidade ali, tinha a causa e tinha já o efeito, né? Mas tinha a razão. O Senhor disse, aqui não chove mais. Realmente para trazer o povo a uma realidade. Para mostrar que sem o Senhor, o povo não podia prosperar. Sem a bênção do Senhor, eles não podiam. Com a fé dividida, eles não iam aonde almejavam, sonhavam chegar. Elias reparou o altar que estava em ruína. Diga comigo, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Diga comigo, com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E se explica porque aonde Abraão chegava, ele construía um altar. Aonde ele chegava, ele levantava um altar. Ali selando a sua aliança, mostrando a sua confiança, a sua dependência, aproximando-se de Deus através daquela atitude espiritual. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Só para que você entenda, é como se aqui estivesse o altar, colocou as pedras, construiu o altar de pedra, colocou a lenha, colocou o bezerro em cima, cavou uma cova ao redor, com aquela medida, cavou, fez uma cova ao redor, depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse, diga comigo, encham de água 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água, diga comigo, escorria do altar, chegando a encher a valeta. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Analise. Eu quero fazer, nós já falamos sobre isso algumas vezes. Primeiro ponto, como vale a pena, ainda que todos venham se corromper, você permanecer fiel. Ainda que todos venham se corromper, você permanecer como único. Por isso que eu sou daquela opinião, eu não tenho ninguém para me apoiar.
Ah, não tem ninguém para somar comigo. Não importa, não importa. Ainda que você esteja só, ainda que você esteja só, a exemplo dele, ele estava só, ele e o Senhor. Quem foi a maioria? Ele e o Senhor. A água, você vê, quando a pessoa, ele está vivendo uma fé convicta, uma fé ousada, né? O desafio era, coloca, não bota fogo, faz o altar, prepara o holocausto e não coloca fogo. E nós vamos clamar. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Ele dá oportunidade, como eram 850 profetas do lado de lá, unidos, unânimes na mesma fé. Não adianta ser unânime na mesma fé quando a fé é errada, não tem resposta. Viu? Pode estar em concordância na mesma fé, mas uma fé errada não há resultado. Clamaram, dançaram, se retalharam e não houve resposta alguma, né? Amém? Ele zombou, não zombou? Sim. Aí ele disse assim, me traga jarros de água, cântaros de água. Pegou aquela água e derramou sobre aquele holocausto. Encharcou, pega de novo, traz outro. Trouxe outro, traz outro, trouxe outro. Encharcou ao ponto de encher de água o rego que fez no chão. Imagine, né? Pense nisso. E traga para a sua vida. Quando nós pensamos em água, ou algo encharcado de água, e que precisa botar fogo, o que nós encharcamos de água, qualquer coisa que nós encharcamos de água, que tentar colocar fogo, fogo não pega. Concorda? Sim. O fogo não pega, porque a água apaga o fogo, não é verdade? Então, aí vem Elias com uma fé extraordinária, como sempre que trazemos essa mensagem, nós falamos, ele ali, um fogo conhecido por nós, um fogo natural, não consome com a água, não pega aonde está encharcado de água. Então ele vem naquela atitude de fé, ele vem naquela fé convicta, encharca de água o seu holocausto, para clamar a Deus, e Deus responder, mas para Deus responder, não poderia vir ali um fogo natural, um fogo conhecido por nós, para consumir aquele holocausto. Então precisava ser um fogo, diga comigo, sobrenatural. Imagine, um fogo sobrenatural, é o fogo que ele precisava, porque inclusive nós vimos que ele zombou do povo, e se não houvesse uma manifestação, certamente logo após ele estaria morto, ele seria morto. Era uma questão, ou o senhor responde ou estou morto, ou o senhor responde ou está tudo acabado. E ele foi naquela certeza, encharcou, a água escorria do altar, diga comigo, chegando a encher a valeta. E agora? E agora? Olha lá, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do altar e orou, se colocou à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, diga comigo, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Outra tradução, que só tu és Deus. Diga comigo, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Passa. Responde-me, ó Senhor, responde-me.
para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então, diga comigo, fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Tem dificuldade para que Deus responda? Há embaraço, empecilho, obstáculo que impeça a manifestação do poder de Deus? É outro exemplo que Elias está dando. Ele não só provocou uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, como ele estava mostrando, quando Deus opera, não tem obstáculo, não tem dificuldade, não tem empecilho, não tem embaraço, não tem. Quanto mais difícil for, maior será o poder dele. Amém? Diga, quanto mais difícil for, maior a manifestação do poder de Deus. É o que ele está mostrando. Mas tudo isso aconteceu. Foi lá, ele reparou o altar do Senhor. Ele reparou o altar que estava em ruínas, colocou o altar, que é lugar de adoração, de aproximação, de sacrifício a Deus, aonde Deus se revela, se manifesta. Ele restaurou o altar, é a condição espiritual. O altar estava em ruínas porque a condição espiritual do povo estava em ruínas, e consequentemente o altar em ruínas, a condição espiritual em ruínas, vida financeira da nação inteira em ruínas. Nós precisamos colocar uma coisa no meio de tantos. Houve algum impedimento para que Deus respondesse Elias? Não. Sim ou não? Então agora eu quero me colocar aqui, eu quero fazer uma reflexão com você. Você quer ser a maioria ou você quer estar na condição de Elias? Pensa você e responde você. Porque você pode estar na condição da maioria ou você pode estar na condição de Elias. Enquanto muitos estão correndo para lá e para cá, estão oscilando para lá e para cá, você está focado, vivendo uma fé convicta, com seu altar em ordem, em plena comunhão com Deus. Só que enquanto muitos estão clamando de todas as formas, de todas as maneiras, buscando uma resposta de algum lugar e não tem, você pode dizer: responde-me, Senhor, responde-me, porque eu sou teu servo. Enquanto muitos estão correndo para lá e para cá, eu permaneço firme. Responde-me, ó Senhor, para que fique sabido que só o Senhor é Deus e que eu sou teu servo. Eu preciso que o teu fogo se manifeste na minha vida. E não importa o quão difícil, o quão difícil está, quão embaraçoso, quanto obstáculo há, não importa. Quanto mais difícil pareça ser, maior a manifestação do teu poder. No meio de tantos, Deus respondeu um. Está entendendo o que eu quero dizer? Você não pode ser o Elias do dia de hoje? Você pode ser o Elias dos dias de hoje. Deus respondeu a você. O fogo de Deus, o poder de Deus se manifestar na tua vida, através das tuas orações, através do teu clamor, e se manifestar de forma que as pessoas, você vê que quando Elias perguntou: até quando vocês vão cochear em dois caminhos e dois pensamentos? Ninguém respondeu nada. Só que depois que vir a manifestação do poder de Deus, passa, por favor. Quando o povo viu isso,
Todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Outra tradução: só o Senhor é Deus. Amém? Sabe que as pessoas não querem balela, não. As pessoas querem ver resultado. Enquanto ele perguntou: até quando vocês vão cochear em 2 caminhos? Disse: fui eu o único que ficou. Não, não houve nenhuma. Mas quando ouviram Deus responder, Elias, olharam e disseram só o Senhor é Deus. O Deus de Elias é Deus. E Elias teve o privilégio de poder orar e dizer assim: me responde, Senhor, me responde, para que fique sabido que eu sou teu servo, e só o Senhor é Deus, e que esse povo veja. Amém? E Deus respondeu: por quê? Porque Deus encontrou essa fidelidade em Elias. Não importa quão difícil esteja, não importa quão embaraçoso, a situação chegou a esse caos, justamente por causa de uma liderança ruim. Nós também temos uma liderança ruim. Agora, nós não podemos ser líderes ruins. Nós também temos uma liderança ruim. Nós também temos. Só que Deus respondeu Elias. E depois, através da oração do homem de Deus, voltou a chover. Voltou a prosperidade, voltou a abundância, voltou a riqueza, através da oração. O que ele fez, bispo? Através da oração. O problema foi resolvido como? Através da oração. Depois disse que, deixa eu ficar orando, fica só correndo também, que você só vai correr. Tem gente que tem esse hábito, né? Fala, deixa, não, é as duas coisas, porque é o belo exemplo do barco, né? Dos remos, né? É o belo exemplo. Tem o barco com 2 remos, um está escrito orar, o outro está escrito agir. Orar, orar e agir. Orar e ação. Quando você rema só o do orar, quando você puxa só o orar, o que acontece? E quando você só o da ação, o que acontece? Ao contrário. Mas quando você pega o remo orar e o remo da ação juntos, o que acontece? Você nunca remou? Não? Nunca remou? Quem já teve essa experiência? Aí, vou orar para Deus te abençoar com um barco. Entendeu? Para você ter essa experiência. Não, bispo, não adianta orar sem um rancho. A gente ora também, o Deus que dá um barco, dá um rancho, né? Aí depois você fala assim: bispo, pastores, vocês estão convidados para a gente ir lá fazer aquela meditação, aquela reflexão sobre a história do barco, né? Para a gente ver como é que é o orar, né? A gente vai ter essa experiência lá no seu rancho. Amém? Entendeu? Só faltou. Tá ligado, bispo? Mas é verdade. É verdade. As duas coisas caminham equilibradas. O problema é que muitas vezes existem pessoas que ora e não age nada. Existem pessoas que age ação, ativismo é um monte, né? E é só ativismo também. Resultado, nada. Mas quando a gente caminha com a vida, a Bíblia nos ensina o equilíbrio em tudo. Todas as coisas nós precisamos de equilíbrio. Aqui foi resolvido o problema da seca, da falta de chuva, foi resolvido na restauração do altar, foi resolvido através da comunhão com Deus e através da oração. O que não estava acontecendo há 3 anos e meio voltou a acontecer através de oração. Amém? Eu quero que, antes da gente, qualquer oração que nós venhamos fazer, eu quero que você faça uma reflexão bastante grande, profunda, séria, acerca do altar do Senhor. Ele está restaurado,
ou ele está abandonado em ruínas. Deus não pode se manifestar num altar em ruínas. Deus vai se manifestar num altar restaurado. Um altar restaurado. Ele quer responder. Agora, não adianta ficar correndo para lá, não adianta ficar correndo para cá, não adianta ficar oscilando para lá e para cá. Coloca o teu foco no lugar certo. Deus não erra, Deus não perde. Se você estiver na bênção dele, na direção, você não vai errar e você não vai perder. Tudo vai dar certo. Amém? E grave isso. Grave isso. Você não ficou burro, você não perdeu saúde, perdeu capacidade de trabalhar, e muitos, o que dava certo não dá mais. O que fluía não flui mais. Será que a chuva não está bloqueada, não está retida? De repente vai caminhando numa direção, corre para lá e para cá, a hora está caminhando no mesmo curso da maioria, porque deu certo até um certo ponto, agora não está dando mais. O Senhor está dizendo, até quando você vai? Deus, você vê que o Senhor foi tolerante, né? O Senhor falou, até quando vocês vão caminhar em dois caminhos, em duas direções, de um lado para o outro? Até quando? Amém? Fique em pé, por favor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.